Primeiro e único homem a atravessar o Brasil. Na vertical norte-sul. Na horizontal oeste-leste. Leonardo César Osório Meirelles. LCOM. Nascido em Brasília, Distrito Federal. No dia 9 de junho de 1965. Travessia na vertical norte-sul. De 25 de abril de 2014 a 11 de setembro de 2014. 6.181 quilômetros. 31ª parte. Olá, pessoal! Antes de mais nada, quero deixar bem claro duas questões. Para atravessar o Brasil à força humana, é preciso realizar no mínimo em duas modalidades. Eu o atravessei da seguinte forma: caminhando, abrindo trilha, a facão nas florestas, remando de caiaque nos rios sem ponte e em outros trechos, e pedalando de bicicleta nas rodovias, estradas e em algumas trilhas. Outra questão importante é a seguinte: uma travessia, para ser verdadeira, tem que ser completa. Ou seja, não pode faltar nenhum metro, senão não é uma travessia, mas sim uma semi-travessia. Eu iniciei no ponto extremo setentrional, ou seja, no marco BBG-11A de 2007, no Parna Monte Roraima, no Monte Caburaí, em Roraima. E terminei no ponto extremo meridional, ou seja, no marco LCOM Sul, no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Entrevistas e reportagens. Partes destes vídeos foram resumidas e ou adaptadas para uma melhor visualização e ou compreensão, e ou para se evitar problemas de imagens com os indígenas. TV Record Manaus. Do Oiapoque ao Chuí. Essa expressão popular, na verdade, não tá com nada, porque os pontos extremos do Brasil são outros. É do Caburaí ao Chuí, especificamente do marco 11A até a Curva da Baleia no Arroio Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Lembrando que o Monte Caburaí fica em Roraima. Ele fica a 80 quilômetros mais ao norte do que o Oiapoque. Leonardo Meirelles, um triatleta explorador, o primeiro brasileiro a conhecer o ponto extremo norte, que fica a 60 metros depois do ponto já conhecido. Foi de lá que ele saiu no dia 25 de abril. Ele vai percorrer 6.200 quilômetros. Essa expedição toda vai dar 6.220 quilômetros. E eu já realizei até aqui em Manaus 1.240 quilômetros, que dá uns 20% da expedição. Começou em que dia essa expedição e vai acabar que dia? Pois é, eu saí lá do ponto extremo norte no dia 25 de abril. E eu pretendo acabar lá para meados de agosto. Além disso, ele é o único homem a conhecer os 4 pontos extremos do Brasil. Eu realizei essa façanha no ano passado, em março, quando eu cheguei lá no ponto extremo norte. Foi muito interessante porque, inclusive, esse ponto extremo norte, ele é o marco 11A de 2006. Aí tinha um outro marco lá, que era o 11A de 1933, que era ele antes do ponto extremo norte. Só que naquela época ele foi medido pelo sistema astronômico e ele ficou perdido durante mais de 80 anos. Inclusive eu até achei esse marco. E agora esse de 2006 é por sistema de satélite, né? Ele está 60 metros mais ao norte. E foi muito emocionante ter encontrado esse outro, que era o antigo ponto extremo, né? Até agora na expedição já perdeu 6 quilos e deve perder ainda muito mais. Os motivos para essa aventura toda? Tenho vários motivos de estar fazendo essa expedição, mas eu vou citar só 3. Primeiro, porque eu quero entrar no livro dos recordes. Segundo, porque eu quero que isso seja feito primeiro por um brasileiro, não por um gringo. E terceiro, porque,
Apesar de toda a corrupção, injustiça e outras coisas que existem aqui no nosso Brasil, eu quero provar para o mundo todo que ainda existem brasileiros que têm caráter, princípios, sabem organizar, sabem planejar, têm raça, determinação e competência. Ele vai sair aqui do porto da Ceasa, cruzar o encontro das águas e encarar a BR-319. Haja fôlego! Bom, a gente fica aqui na torcida e fica esperando novas fotos e novos vídeos de mais aventuras. TV Record Cuiabá. Percorrer o Brasil de norte a sul usando a força do próprio corpo é a meta do brasiliense Leonardo Meireles. A viagem do triatleta começou em abril em Roraima e vai terminar no outro extremo do país. Em passagem por Várzea Grande, ele contou como é o desafio em dose tripla que está enfrentando. É uma aventura com direito a milhares de pedaladas. Com 850 quilômetros de expedição, firme e forte. Um pouco de caminhada e também com direito ao perigo das águas em rios turbulentos em apenas um caiaque. Leonardo Meireles, de 49 anos, um patriota, conhecedor do Brasil de ponta a ponta. Mas agora com outros apetrechos, nada de 4 rodas. Com ele agora é 100% força humana. A largada dessa expedição foi em 25 de abril em Uiramutã, em Roraima, na região extrema do norte, com destino ao Chuí, ao sul do Brasil. Desde então foram rodados 3.600 quilômetros, sendo 40 quilômetros a pé, 16 quilômetros de caiaque e 1.500 quilômetros em pedaladas na bike. Isso é loucura, paixão? O que será que o motiva? É uma mistura de idealismo com patriotismo. Ele gosta de ser chamado de explorador triatleta de pontos extremos do país. E olha que ele até merece esse título. Quero que isso seja feito primeiro por um brasileiro. Eu não aceito que um gringo faça isso. Tem que torcer para ser um brasileiro. E eu me encontrei a pessoa mais apta para fazer isso, porque justamente eu conheço 4 pontos extremos. E nesse longo e ousado estilo de explorar os obstáculos aparecem no asfalto, na selva e nos rios do Brasil. Essa parte na água foi a que eu achei mais perigosa, quando eu atravessei o Rio Negro. Eles chamam, lá na época tinha um banzeiro, que eles chamam as ondas quando estão altas, né? Aí entrou água no meu caiaque, entrou uns 6 litros d'água. No meio do rio eu parei, desvaziei ele, continuei, atravessei o Rio Solimões. Cheguei morto de cansado lá, porque eu remei contra a correnteza no certo trecho. E quando eu cheguei lá, o caiaque estava cheio de novo d'água. E muito bicho por ali, né? Jacareaçu, piranha, todos esses bichos da bacia amazônica, né? Mesmo diante do perigo, abandonar este desafio, nem pensar. A expedição 100% Força Humana está chegando ao ponto final. Tem ainda pela frente 2.000 quilômetros e meio. O percurso deve ser finalizado em 45 dias. E isso de norte a sul. A aventura não acaba. Hã? A aventura não acaba. Ela não acaba, mas vai ser uma coisa inédita. Nunca ninguém fez isso antes. Partes deste áudio foram resumidas ou adaptadas para uma melhor compreensão. Fotos e vídeos foram acrescentados para uma melhor descrição. Rádio CBN Cascavel. O brasileiro autônomo e atleta Leonardo Meireles, de 49 anos, quer atravessar o país do Caburaí ao Chuí e ontem passou por Cascavel para divulgar o seu trabalho e atingir um recorde. Segundo Leonardo, ele já andou mais de 4.000 quilômetros de bicicleta, caiaque e a pé. Eu já andei 4.930 quilômetros, saindo lá do ponto extremo norte, que é o Marco 11A de 2006, que futuramente vai se chamar Marco 11B. Justamente porque quando eu cheguei lá no ano passado, eu encontrei o antigo 11A de 1933. Então, por isso que o mais novo vai ser mudado o nome. E eu já fiz 40 quilômetros a pé, né, na selva amazônica. Aí depois eu fiz 16 quilômetros de caiaque, atravessando o Rio Negro, o Rio Solimões, o Rio Luna e o Rio Cotingo e o Rio Panari.
e em canoa indígena. E o resto de bicicleta. O ponto extremo do Brasil, como ele chama, teve início no mês de março. Rapaz, eu saí de Brasília dia 29 de março, cheguei no ponto extremo norte dia 25 de abril e estou desde essa data. Vai fazer quase 4 meses de expedição e quase 5 fora de casa, né? Eu pretendo chegar em setembro lá no Arroio Chuí, se Deus quiser. Leonardo comentou que o apoio vem da própria população das cidades onde ele passa. A maior dificuldade, segundo ele, é achar patrocinadores para levar em frente a expedição. Até o final de sua longa viagem, ele deverá fazer 6.200 quilômetros. Jonas Soter, repórter CBN. YouTube. Folha do Oeste. São Miguel do Oeste. Eu queria fazer algo inédito. Uma coisa para ficar assim marcada, né? Entrar no livro dos recordes, né? E descobrir que nunca ninguém tinha conhecido os 4 pontos extremos do Brasil. E daí me deu vontade de fazer essa travessia dos pontos extremos. Esse ano eu quero fazer o Norte-Sul, já estou acabando, né? E ano que vem o Oeste-Leste. E também que isso fosse feito primeiro por um brasileiro, né? E não por um gringo, né? Pois é, eu consegui 5 patrocinadores lá de Brasília. Não é muita coisa, o patrocínio é pouco, o resto é eu que estou bancando mesmo. Para começar, os amigos eles queriam só fazer a parte de bicicleta, né? Porque eles não iam querer se meter na selva, andar 40 quilômetros, abrindo caminho, facão, no meio de cobra, de onça, e atravessar o Rio Amazonas de caiaque e o Rio Negro. Né? Eles querem estrada boa, que é asfalto bom, e a BR-319 é uma zona, né? Buraqueira para tudo quebrado, erosão, 125 pau de madeira caindo nos pedaços. 99% da expedição está sendo feita de bicicleta. Eu estou tirando uma foto a cada minuto com essa maquininha, e a cada 10 quilômetros eu marco no GPS e filmo com uma outra máquina. Tenho essas entrevistas para os jornais em várias cidades, né, de cada estado. Então eles vão comparar 5 coisas: o diário, a foto, o filme, o GPS, que também sai o dia, o horário, e uma outra maquininha que eu tenho também, que às vezes o motorista ele me filma. Tive dificuldade, eu fiquei com receio de atravessar o Rio Negro, Solimões de caiaque, muito perigoso, né? E outra coisa também que eu estou sentindo muita dificuldade são as carretas e os caminhões. De Porto Velho para cá é risco de vida todos os dias. Um brasileiro que ama o seu país e que quer provar para o mundo que o brasileiro em si, quando ele sabe organizar, planejar e tem raça e determinação, ele consegue qualquer coisa. TV Brasil. Programa sem censura. Tô vendo a família preta assim, desse tamanho, né? Dói. É. E onde é que essa família te pegou? Em que parte do Brasil? No dedo. Mas em que parte do Brasil? Lá em Roraima, na floresta amazônica. Esse específico pessoa você conheceu em Brasília mesmo? Eu fiquei sabendo nas agropecuárias, né, que as pessoas usavam para nos animais domésticos, sim, na fazenda, contra picada de cobra. E-book à venda na Amazon.